noite aos amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, eu não sei se eu vou conseguir externar para vocês o tamanho da alegria que eu estou sentindo. Primeiro porque esta igreja é uma igreja que para nós batistas é uma igreja histórica, né? Quando me converti há anos atrás, já ouvia falar da primeira igreja batista de Niterói lá na Amazônia, lá no Amazonas. Então vocês imaginam a alegria que eu estou aqui. Uma outra coisa é que quando eu disse que viria aqui com os irmãos esta noite, pastor Laurindo, eles me pediram, né, a turma lá de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, pastor Samuel Mouta, e os mais de 1000 missionários da junta, porque nós temos, por servir na junta aqui, na sede do Rio de Janeiro, contato com a equipe de todo o Brasil. E eles, todos que falaram comigo pelo WhatsApp ou pelo telefone nos últimos dias, desde que recebi a notícia do pastor Cleverson que estaria aqui com vocês, pediram que transmitissem um abraço e a gratidão da nossa equipe a esta igreja. Eu queria que vocês recebessem esse abraço missionário, mas é um abraço caloroso, é um abraço apertado, porque eu queria contar algo a vocês. Nada tem faltado à equipe missionária dos irmãos espalhados em todo o Brasil. Deus tem suprido as nossas necessidades. E a nossa equipe de Missões Nacionais reconhece que este suprimento que vem das orações, do coração missionário, das ofertas e do envolvimento dos irmãos tem chegado até nós. Este suprimento passa pela primeira igreja batista de Niterói. Então fica aqui o nosso muito obrigado e o nosso abraço missionário a cada um dos irmãos. Realmente se sintam abraçados por esta equipe e recebam a nossa profunda alegria e gratidão que Deus me deu o privilégio de estar aqui para entregar. Mas tem um outro motivo também. Pastor Laurindo e sua família são uma referência para mim. E estar aqui, pastor, queria que o irmão soubesse que traz para mim uma grande responsabilidade, mas também alegra meu coração. Eu fui oficial do Exército durante 8 anos na Amazônia, né? E quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, logo recebi o impacto do trabalho da PIB de Niterói e do trabalho que o pastor Laurindo exerce, tanto na igreja, quanto na cidade de Niterói, quanto com os militares colegas. Então eu queria que o senhor soubesse que o seu ministério já me impactou mesmo antes do senhor me conhecer. Eu queria agradecer por isso. E também, meus irmãos, tem um grande amigo meu de labuta, de jornada, de estudos, de pesquisa, de missões, que trabalhou comigo na sede de Missões Nacionais. Tanto ele quanto a esposa Edmara, que eu vou falar na frente porque eu tenho juízo, né? Primeiro eu vou citar o nome da Edmara, e depois do pastor Douglas, são grandes amigos, amigos de longa data, e de estudos e de trocas, e de Seminário do Sul e essa coisa toda. Então, claro que eu sou muito mais novo que ele é mais antigo que eu no seminário, mas de idade eu sou mais velho, né, Douglas? Eu acho. Um pouquinho só, mas de tempo de ministério e de estudos, o Douglas é mais antigo que eu. Mas é brincadeira de turma de seminário, mas ele está à minha frente ali no Seminário do Sul. E meu colega também, como professor lá no seminário, é uma alegria, meu amigo, estar aqui diante desta igreja tão querida, tão amada, tão especial, onde pastor Cleverson, nosso professor lá na Amazônia, professor do Movimento Radical Brasil, do Movimento de Formação Missionária, também eu queria trazer o abraço dos nossos radicais para você, meu amigo. Eu disse a eles dois quando cheguei, eu queria que os irmãos soubessem que esses dois são extremamente queridos pelos radicais e pelos missionários em formação, porque foram professores deles. E eles têm uma admiração, um carinho, uma dívida de gratidão com vocês. Que Deus os abençoe. E eu quero agradecer à igreja de Niterói por enviar esses dois queridos para dar aula lá. Então minha palavra não podia começar diferente. Eu estou feliz demais, eu estou animado demais, eu estou grato demais, eu estou explodindo, meus irmãos. Então eu precisei começar assim. Os irmãos entendem? Missionário é desse jeito. Vocês me dão um desconto? Vocês dão um desconto para mim? Então, muito obrigado mesmo. Os batistas estão reunidos neste mês de setembro em todo o Brasil para anunciar que só Jesus Cristo salva. Estamos sonhando com uma campanha tremenda, uma campanha que não é só de mobilização de recursos, mas também é de mobilização de recursos.
mas uma campanha que quer carregar esta mensagem poderosa e evangelística a todos os brasileiros. Nós queremos anunciar que só há salvação em Jesus Cristo. Queremos que todo brasileiro escute durante esses próximos meses, numa grande mobilização, uma grande junção de forças, numa união e uma cooperação que é coisa de Batista, se juntar para anunciar que só Jesus Cristo salva. Estamos sonhando com o despertamento de muitos e muitos vocacionados. Estamos pedindo ao Senhor que desperte o povo que se chama Batista no Brasil para alcançar a nossa pátria para Cristo. Queridos, nós sabemos que este sonho também é da PIB de Niterói. Sabemos que muitas igrejas têm sonhado com isto, mas chegou a hora de nós nos juntarmos, chegou a hora do lançamento da campanha de missões nacionais, chegou a hora de, como batistas brasileiros, sonharmos mais uma vez com a conquista da nossa pátria para Cristo, lembrarmos e orarmos de forma intencional por isso, nos mobilizarmos, levantarmos recursos, pedimos a Deus para despertar mais vocacionados. Que tempo especial que Deus está preparando para nós, já na caminhada do final do ano de 2022. Que Deus assim então nos prepare para aquilo que está por vir e que para nós hoje é a abertura de campanha, não é isso? Meu querido pastor Cleverson, a abertura da campanha de missões nacionais na histórica Primeira Igreja Batista de Niterói. Igreja poderosamente usada por Deus ao longo dos anos para despertar tantas vocações, chamar tantas pessoas, abençoar tantas vidas, pregar o Evangelho em todo o nosso país e no mundo. Bom, para esta campanha, eu queria dizer para vocês que a minha família, pode passar para mim, está muito animada. Pode passar? Essa aí é a minha família. Nós estamos muito animados. A Lorena, minha esposa, que também é missionária e atua junto comigo na Junta de Missões Nacionais, aqui na sede no Rio de Janeiro, hoje Deus tem nos confiado participar da equipe gerencial responsável pelo movimento de plantação de igreja e formação de líderes em todo o Brasil, e de forma muito específica com o Movimento Radical Brasil. Deus tem me dado o privilégio de servir a esta comunidade, a este movimento de despertamento, capacitação e engajamento de jovens no movimento de plantação de igreja. O Pedrinho tirou a bola, tirou o goleiro, botou a bola na linha do gol e deixou só para mim chutar. Pedrinho, Deus te abençoe, meu amigo. Eu acho que você já vai embora hoje comigo, tá? Se prepara, se segura no banco, porque eu acho que hoje ele vai te arrancar daí. Se segura aí. Queridos, e a gente tem orado por uma coisa, por aquele jovem rapaz que está no colo da minha esposa, Artuzinho. Ele vai fazer 2 anos agora em novembro, é o meu filhão. Aqui ele ainda estava com 1 ano, agora vai fazer 2. Está o triplo do tamanho. Não é brincadeira, não está não, está só um pouquinho maior, é porque pai sempre aumenta um pouco, né? E esta família missionária se coloca à disposição de vocês para servi-los. Eu queria que vocês soubessem que nós somos missionários dos irmãos. Alguns aqui talvez já me conhecessem de mais tempo, outros estão conhecendo hoje. A turma que está aí com a gente online no YouTube, está o meu WhatsApp, está meu Instagram, usem à vontade. Eu queria que vocês pudessem, quisessem e entendessem que eu sou servo de vocês, eu quero servir vocês. De alguma forma, se eu puder contribuir para falar mais sobre a obra missionária no Brasil, se eu puder contribuir na sua jornada vocacional, se eu puder contribuir mostrando para você um pouco mais do que Deus tem feito no nosso país, por meio dos batistas brasileiros, eu vou me realizar, eu vou me alegrar. Então pode mandar serviço, pode mandar mensagem, pode entrar em contato. Eu faço parte da equipe ministerial do pastor Laurindo. Amém, pastor? Estou aqui a serviço dos irmãos, missionários dos irmãos. Contem com a nossa família, orem por essa família, estejam conosco nesta missão que Deus tem nos confiado. Queridos, eu queria fazer com vocês uma reflexão bíblica no texto da divisa. Breve reflexão, porque há uma lenda, que é só lenda, que missionário fala muito, pastor Laurindo, mas isso não é verdade. Missionário fala bem pouquinho, nada que 1 hora não resolva.
Brincadeira, meus irmãos, eu serei breve, como também será breve esta reflexão, mas eu queria que você passasse para mim, por favor, o texto da nossa divisa. A campanha está com a temática Só Jesus Cristo Salva. E este texto que está diante de nós, das Sagradas Escrituras, é um texto emblemático. Os batistas conhecem esse texto de cor e salteado, como se dizia mais antigamente, né? De memória. Se eu tirar ele dali, pastor Cleves, eu tenho certeza que a turma vai recitar de memória. É um texto muito conhecido, um texto que está estampado em muitas combis que rodam aí em Niterói nos seus adesivos, em outdoors, está em muitos lugares, mas que carrega de uma profundidade teológica, carrega uma verdade tão poderosa que nós precisamos parar um tempo para meditar nele. Ele vai alimentar a sua alma, ele vai abençoar a sua vida, e pela instrumentalidade, pelo poder e pela ação do Espírito Santo, ele vai edificar esta igreja. Eu queria que você pensasse comigo no texto que está na tela e compreendesse o momento que está sendo vivido pelo Senhor Jesus Cristo, pelos seus discípulos, na hora que ele dá esta belíssima resposta. Há um contexto muito interessante quando esse texto é proferido. Cristo Jesus, nosso Senhor, estava na sua caminhada para o Calvário. A jornada apontava para o momento do sacrifício vicário de Cristo, o momento em que Jesus se entregaria livremente para morrer por mim e por você. Momento em que ele seria pregado no madeiro. Momento em que ele partiria do convívio presencial, Deus encarnado andando no meio do povo. Haveria um momento que ele, então, deixaria o convívio dos discípulos. E nesta caminhada de preparo da comunidade de fé que ele mesmo havia plantado entre os seus discípulos, ele começa a conversar, a dialogar, a explicar que aquele momento haveria de chegar. Mas eles não precisavam ficar tristes. Jesus estava dizendo: vou precisar ir para o Pai. Eu vou precisar voltar da onde eu vim. Eu terei que ir para lá. Mas fiquem tranquilos. Eu estou indo preparar-vos lugar. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Nesta altura da conversa desse Deus em missão, os discípulos se inquietaram. Espera aí, conhecemos o caminho? E numa expressão genuína e espontânea de Tomé, um dos discípulos, que às vezes é conhecido como aquele que é incrédulo, mas na verdade era alguém espontâneo, ele dá uma interrompida no mestre, e ele diz o seguinte: como assim? Conhecemos para onde você vai? Nós não sabemos, não. Nós nunca estivemos lá. Tomé volta os seus olhos para o destino. Cristo Jesus tinha acabado de dizer que iria para o Pai. Mas eu não sei, Jesus, onde é isso? Eu não sei qual é o destino. Quando Tomé, então, questiona, pergunta de forma espontânea, Jesus faz essa afirmação poderosa que está diante de nós. Ele responde a Tomé. Ele dá uma poderosa direção. Quando entendemos esse contexto, pensamos: entendi, pastor. Esse versículo, então, é uma resposta. Sim, é uma resposta. É uma resposta que nasce da inquietação da comunidade de fé. Sim, é uma resposta a uma inquietação. Espera aí. E qual era a inquietação? Qual é o caminho? Qual é a direção? Por onde que eu vou? O Senhor vai embora? Eu quero ir atrás. Como é que eu faço? Eu preciso estar contigo. Eu preciso ir. Eu preciso desse destino. É interessante perceber o contexto da resposta de Jesus, porque ela vai fazer a gente interpretar esse texto numa temática correta. A temática central é o caminho mesmo. A temática da resposta de Jesus é uma direção segura. É o caminho a seguir. E nós vamos pensar em
nas 3 respostas que ele dá, a partir da pergunta de Tomé, mas eu quero pensar com você um pouquinho antes, e aí eu gostaria que você passasse para mim o slide, que esta inquietação pode trazer para nós, com alguns passos para o futuro, uma inquietação do coração do brasileiro. Eu queria que você pensasse comigo que o nosso país, apesar de ser um país cristão, um país que é conhecido internacionalmente por confessar esta religiosidade, é um país que também, inegavelmente, se encontra sem direção. É um país cujos brasileiros, inquietos como estão, não sabem o que será o amanhã. É um país onde a juventude está sendo açoitada pelas drogas. Um país onde a extrema pobreza ainda é uma realidade. E por mais que as pessoas digam, a taxa de extrema pobreza desceu do ano passado para cá, de fato desceu, glória a Deus, mas ainda é vergonhosa. Não podemos maquiar com fake news a realidade do nosso país. Um país cujas ideologias têm se mostrado frontalmente opostas à cosmovisão cristã. A família sendo atacada para ser desfragmentada. Depressão, pânico, ansiedade, estresse é a rotina diária dos conselheiros bíblicos nos seus gabinetes. Pastores, isso não é verdade? Recebemos esse tipo de demanda o tempo todo. Gente inquieta, gente perdida. A sensação que nós temos é que o nosso país se encontra numa situação de falta de direção. E alguns se entregam, mas o brasileiro, como é que é o brasileiro? É aquele que não desiste nunca. Aí ele tenta resolver o problema com as suas próprias forças, com as suas construções ideológicas, com os seus discursos filosóficos. Ele tenta construir a resposta com a força braçal do seu trabalho suado todos os dias, que parece que não rende nada no final do mês quando você vai fazer as compras no mercado. Ele tenta virar o jogo com a sua religiosidade mística e misturada, encontrando caminhos de acesso a deuses falsos com uma enxurrada de mentiras que prometem de prosperidade a desenvolvimento social. É como alguém afundando na areia movediça, e todo mundo aqui sabe o que é areia movediça? Me ajuda aqui, todo mundo sabe? Os jovens sabem, porque eu estou passando também, todo mundo sabe, né? Pelo menos algum filme você já viu esse troço. Em areia movediça, e para solucionar o seu afundamento, ele se puxa pelas orelhas. Como que vai sair dali? Se tiver uma orelha do tamanho da minha, talvez funcione. Mas eu acho que nem a minha resolveria. Puxar pelas orelhas para sair da areia movediça. Tentar resolver com as suas próprias forças. Qual é a verdade? O Brasil precisa de um Salvador. O Brasil carece de uma direção. O nosso povo precisa saber que só Jesus Cristo salva. E aí, na resposta de Jesus a Tomé, nós encontramos lugar para o anseio do nosso coração. Nessas 3 respostas que Jesus dá a Tomé, nós podemos pensar em 3 poderosas afirmações. E a primeira delas, você passa para mim, meu amigo, por favor, o próximo slide, pode passar? Pode passar mais um? A primeira afirmação que nós temos é que Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho. E a resposta contundente de Jesus resolve a inquietação do Tomé, que estava com os olhos no destino. Mas a excelência do percurso resolveu. Jesus traz os olhos de Tomé para ele. Você pode até nunca ter estado lá, Tomé, no lugar onde disse que vou preparar para você.
mas você conhece o caminho sim, porque você me conhece. Eu sou o caminho. Quando ele afirma ser o caminho, ele está dizendo, com um artigo definido o, que ele é o único caminho, e todos os outros caminhos não são caminhos em hipótese nenhuma. Não existem outras possibilidades de jornada, de deslocamento, de percurso, de processos, que não aquele que Jesus acabou de afirmar. Ele é o único caminho. Isto traz uma poderosa segurança para aqueles que querem acertar o alvo, mas traz uma potente inquietação para uma geração que afirma que todos os caminhos levam a Deus. Esta afirmação não é bíblica. Ela talvez seja politicamente correta. Ela talvez ajude o tempo ecumênico que o movimento cristão tenta viver no nosso país. Ela talvez faça você angariar alguns seguidores no Instagram. Mas eu preciso avisar para você que esta afirmação de que todos os caminhos levam a Deus não é bíblica. A verdade que sai da boca de Jesus para Tomé é que ele é absolutamente o único caminho de salvação para o brasileiro, para a humanidade. A segunda afirmação que a gente percebe, e eu vou pedir para o meu amigo passar o próximo slide, é que este caminho, que é Jesus Cristo, ele aponta de forma contundente ser também a personificação da verdade. E esta expressão nos tira novamente da zona de conforto, apesar de ser muito comum, tanto no Evangelho de João, como a gente pode perceber na leitura do Evangelho, como também em todo o Novo Testamento. Diversas vezes esta expressão aparece apontando para Cristo como a verdade, o Deus de Israel sendo Deus da verdade, o Espírito Santo sendo o Espírito da verdade, a palavra de Deus sendo a palavra da verdade. Mas mesmo assim, muitos cometem o mesmo erro de um rapaz poderoso no seu tempo, influente no seu tempo, que aparece registrado em João 18:38, um tal de Pilatos, que diante da verdade personificada, tentou conversar e gerar inquietação e instabilidade, perguntando para a verdade, o que é a verdade? Vivemos em tempos parecidos, em que cada um parece ter a sua própria verdade, e amolda ela a seu jeito de ser, a sua própria opinião já pré-definida, e aquilo que o beneficia de alguma forma dentro da sua determinação de caminhada. E ao manipular a verdade para o seu bel prazer, desconfigura a verdade em mentira e se aprisiona naquilo que ele acha que domina. Na verdade, quando desconfiguramos a verdade, ela se torna mentira e nós que somos desconfigurados perdemos a nossa identidade, nos tornamos escravos da mentira. A verdade não está para debate. A verdade não pode ser questionada por uma formulação filosófica, apesar da filosofia se desdobrar sobre esta pergunta. A verdade não está no banco dos réus. Ela é o que é, sempre foi e sempre será. Jesus afirma: eu sou a verdade. Querem saber o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, o Senhor da glória. E isso está muito claro aqui no texto, não tem espaço para discussão. Se a igreja não pregar a verdade de Deus, o mundo só ouvirá as vozes da mentira. E o convite desta campanha é que nós nos juntemos a este exército de missionários, sendo nós também missionários, para anunciar que só Jesus Cristo é a verdade, só Ele salva. Caminhando para o terceiro e último ponto, que vai abrir a resposta da nossa inquietação para frente,
E eu serei breve neste, porque eu quero fazer mais alguns apontamentos, e eu já vi que a minha hora correu. Jesus Cristo é a vida. E é interessante perceber que logo no início do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, João vai dizer: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, numa afirmação linda de uma cristologia tão profunda e tão rica, do versículo 15 ao 17, Paulo nos ensina que a vida foi criada por Jesus. Nele habita toda a plenitude de Deus, e não só isto, todas as coisas subsistem nele, dependem dele para existir. Ele é a vida, a fonte de vida, e toda a vida que existe depende do ser de Cristo Jesus para existir. Gente, não tem conversa. Ele é a vida. E mais uma vez, se não estiver conectado em Cristo, não há fluir desta vida. O oposto disso é a morte. Muitos têm entregado o conceito de vida plena a uma condição financeira, à ausência de conflitos, a uma tentativa de conquista própria da sua realidade e domínio do seu tempo, seja politicamente, seja financeiramente, seja de maneira próspera na sua caminhada. E eu não estou falando nada contra nenhuma destas coisas. Mas a vida é muito mais do que uma experiência biológica. Ela é muito mais do que sangue correndo nas veias. A vida é Jesus Cristo. E a vida de verdade está nele. A vida é uma experiência de encontro espiritual transformador com Cristo. E todas as demais coisas se ajustam em torno do poder daquele que sustenta e faz a vida fluir. Quando a gente desmonta esta verdade, quando a gente busca outro caminho, quando a gente não percebe que só Jesus Cristo pode gerar vida e vida de verdade em nós vivemos algo aquém daquilo que Deus, o nosso Criador, sonhou e planejou para cada um de nós. Bom, passa para mim. A quem, pastor? Pois é, a quem? Agora a juventude me acompanhou. A quem? Se só Jesus Cristo salva, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, como que o Brasil vai saber disso? Porque se soubesse e cresce, a realidade do Brasil seria diferente. Você pode falar para mim de número de igrejas, mas eu falo para você da realidade concreta. A mensagem de que só Jesus Cristo é salvação tem poder para transformar a realidade do nosso país. Se isso ainda não aconteceu, precisamos viver a verdade e anunciar essa verdade. E aí, o meme que a juventude gosta de chamar de desespero interno, né? A carinha de desespero interno. Pastor, mas como? É verdade, como? Passa para mim rapidinho. Como? Agora você vai ter que ser rápido comigo, porque o meu tempo está esgotando, a gente vai correr junto. Passa para mim. Como que a Amazônia saberá que Jesus Cristo salva? Há um desafio tremendo. Pedrinho trouxe para a gente 30 mil comunidades não alcançadas. Mas quando você olha para esse mapa, o que está de branco e vermelho são lugares sem igrejas batistas. O vermelho ali é uma igreja para cada mais de 20 mil habitantes. Quando a gente pensa isso distribuído em comunidades, o desafio fica tremendo. Aí você olha o verde e fala: pastor, ali é o quê? É uma igreja batista para mais de 10 mil. Ah, pastor, isso é um alvo alcançado. Mas quando você olha Altamira ali, por exemplo, esse povo está espalhado em comunidades. A Amazônia é um desafio tremendo. Como eles saberão? Isto mexe com o meu coração, e a minha família se deixa tocar por essa inquietação. Passa para mim. 8 anos eu vivi na Amazônia. Eu estou com a minha esposa ali evangelizando um ribeirinho. Um povo sedento da palavra de Deus e que abre as portas para te receber.
Um povo que te dá aquilo que tem e você fica constrangido, porque às vezes o que tem é um cacho de banana dentro de casa, mas ele quer partilhar com você. O Pedro sabe do que eu estou falando. Outros aqui devem saber do que eu estou falando, porque já estiveram lá na Amazônia. Um povo sedento do Evangelho. Eles querem conhecer Jesus Cristo, mas quem vai anunciar? Se você olhar as limitações logísticas da Amazônia, você vai entregar, vai jogar a toalha e vai dizer: não dá, pastor Laurindo, a gente não chega lá. Mas eu quero dizer para você, passa para mim, que nós como batistas brasileiros já estamos chegando. E aí está um exército de vocacionados pelo Espírito de Deus, que está soprando no pulmão do mundo na Amazônia, para alcançar até o último ribeirinho. Essa turma está dizendo que não vai descansar até o último amazônida saber que Jesus Cristo é o único que pode salvar. Deus tem levantado missionários dos irmãos e enviado pessoas para este campo. Turma linda no encontro lá no CFMA para estudar e se capacitar, momento em que os professores aqui também dão aula, para alcançar vidas. Passa para mim, por favor. E ali, gente, é vida transformada, sendo batizada no Rio Negro, com um barco que os irmãos conhecem também. Nós vamos falar um pouquinho mais dele para frente. Passa para mim. Olha como é que está a igreja. E eu queria que você percebesse que essa turma aí está ouvindo que só Jesus Cristo salva. Mas para eles ouvirem, tenta ver a porta da igreja, onde é que é. Vocês estão vendo? Conseguem ver a porta? Tem um barco parado lá. Você consegue ver o barco parado? A turma vai para o culto de barco. Se você estava reclamando do ônibus, do Uber e do seu carro para vir para a PIB de Niterói, meu irmão, eu imagino que você acabou de ser abençoado, você não vai mais reclamar. A turma vai de barco, e é lindo ver os barquinhos chegando, neste templo que é de palafita, embaixo do chão tem água, e a turma está ali reunida para ouvir que Cristo é o único que pode transformar a vida deles. Passa para mim, por favor. E aí a gente vai ao Nordeste, num voo rápido, porque eu vou ter que ir de jatinho, que o meu tempo está correndo, pastor Cleverson. E ali no Nordeste, o coração aperta, porque o que era pouco branco, agora ficou muito branco. O que era vermelho, ficou muito. Você lembra o que é o branco e o vermelho no mapeamento missionário? Lugares sem igrejas batistas, sem ter pessoas anunciando. Graças a Deus, porque um dia alguém veio aqui e plantou a primeira igreja batista de Niterói. E hoje a cidade de Niterói tem uma dívida de gratidão, porque há uma agência do reino de Deus anunciando que só Jesus Cristo salva, cuidando das famílias, falando sobre tantos assuntos pertinentes. Eu estava aqui vibrando, meus irmãos, vendo as notícias de vocês, vibrando. Mas sabe qual é a realidade do sertão? Passa aí para mim. É essa aí. O que é isso aí, pastor Pedro? É o templo de uma igreja. Que é isso? Esse teto lindo que vocês estão vendo aqui, ali está de azul, não se iluda. O chão, esse carpete vermelho lindo, ali é o barro. E esses bancos de madeira? Eles também têm banco de madeira, gente. Não fala mal do nosso templo no sertão, não. Esse é o templo no sertão, mas ele está vazio. E isso tem inquietado o nosso coração. Temos pedido ao Senhor para que desperte radicais para alcançar pessoas dentro do sertão. Sabe o que Deus está fazendo? Passa para mim. Deus me deu o privilégio de comissionar a primeira turma de radicais sertanejos em 2016. E agora eu voltei a Juazeiro do Norte, no Ceará. Aqui embaixo é a 10ª turma de radicais sertanejos em 2022. Quer saber do que mais? Já abrimos a 11ª, com 18 jovens. Deus está fazendo uma grande obra no sertão. E sabe como é que está ficando? Passa para mim aí. Olha só a turma reunida para estudar as Escrituras, para anunciar que só Jesus Cristo salva. É uma comunidade. O Radical Brasil é uma comunidade de pessoas que ouviram a voz de Deus e obedeceram. É um movimento do Espírito Santo. Não é mais um projetinho aqui e um projetinho ali.
O pastor Cleverson falou com muita sabedoria. O Radical Brasil está em todos os lugares do Brasil. Quase que eu dei um pulo aqui da cadeira. Porque há alguns anos atrás isso não era verdade, mas isso hoje é verdade. Somos uma família, uma comunidade, um movimento do Espírito Santo, levando jovens para viver uma experiência com Deus em missão e alcançando o sertão do Brasil. Como que está a igreja? Passa para mim. Olha lá como é que está a igreja. Olha como é que está a igreja. E essa é uma de muitas que Deus tem levantado. E desse próprio grupo tem se despertado vocacionados. É o que, pastor? Isso mesmo, o sertanejo ganhando o sertanejo para Jesus. É isso que o Espírito de Deus está fazendo. Passa para mim, mais uma, por favor. E aí o Arthur na carreta missionária. Olha lá, lembra do Arthur? Meu filhão? Está ali na carreta missionária. Aí é a cidade de Exu, em Pernambuco. E a carreta parou lá para atender as crianças. Essa carreta nasceu de uma inquietação de um rapaz que na comunidade Bom Jesus da Lapa estava sentindo tanta dor de dente que ele arrancou o próprio dente com um alicate. E o nosso missionário ligou para a gente falando: isso não pode ficar assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Essa carreta tem 4 consultórios odontológicos, 2 consultórios médicos. Os nossos radicais são todos preparados, assim como no barco missionário, como agentes de saúde bucal. E a gente está sonhando que onde tem missionário dos irmãos, as crianças não vão ter mais cárie, amém? Não vão ter mais. Esse é um sonho nosso, erradicar a cárie, aonde tiver missionário dos batistas brasileiros. Trabalhamos com prevenção. E a primeira igreja batista de Niterói faz o quê? Manda os dentistas, os médicos, que fazem só o que eles podem fazer, porque tem formação para isso. Mas quando eles chegam lá, meu querido dentista, você não vai fazer tudo não. Quando você chegar, já tem a ficha de anamnese pronta. Os agentes de saúde bucal já estão com a fila arrumada. Os dentezinhos que você vai precisar cuidar já estão pintadinhos ali, ó, no formulário, porque a nossa turma está trabalhando com prevenção antes de você chegar. É um programa completo. Não é uma ação social, é um programa que sonha com longos futuros, com transformação de vidas. Passa para mim. O barco e a carreta, sonhando em alcançar e transformar vidas no sertão e na Amazônia. Mas eu preciso correr. Passa para mim aí para frente, só mais um pouquinho. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo o sul do Brasil, a sensação que eu tenho é de tomar um soco no estômago. Eu não sei se você sente isso, mas dói o meu estômago. O que está de branco é isso mesmo, não tem igrejas batistas. O que está de vermelho é isso mesmo, tem uma igreja para cada mais de 30 mil habitantes. Essa é a verdade. O sul é desafiador. Maior índice de suicídio do país, maior índice de sincretismo, bruxaria e satanismo do país. Talvez você esteja falando: não, mas essa é a expressão religiosa deles, a gente precisa respeitar. Eu concordo, mas o nosso missionário radical mandou mensagem para mim este sábado, dizendo que jogaram em cima do telhado da igreja um trabalho, assim, do grupo satânico lá da região, em cima do telhado, e o motivo foi que ele anunciou o evangelho para uma família e a família deixou de sacrificar o filho dele de 3 anos. É o que, pastor Pedro? Isso mesmo, sacrifício de criança. Aí você vai dizer para mim que isso é tolerável, que dá para conversar. Vamos conversar. Me ajuda, meus irmãos. Só há salvação em Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus. E Deus está levantando da mesma forma. Passa para mim. Passa lá, meu irmão. Essa turma aí é a turma do Radical Sul. Olha só quantos jovens, a comunidade Radical Sul. Passa adiante. Olha que turma linda. Isso é em Gramado. Pastor Pedro, você estava passeando em Gramado? Não, eu estava treinando a turma em missões e evangelismo para ganhar o povo do Sul para Gramado. E a gente saiu na rua. Passa aí para mim. Em Gramado, pastor? E foi tudo de uma vez. Dá para voltar? Vê se dá para voltar rapidinho. Não deu, vai para frente. Vai lá, meu irmão, segue adiante, seja forte.
Não tem problema não. A foto do fundo, aqui entrar uma foto de cada vez. A foto do fundo é na praça central da igreja de Gramado, a turma cantando, louvando e evangelizando. E aí, o que a gente ouviu? Não faça isso, o povo é muito fechado, a polícia vai prender vocês, a turma de Gramado não vai gostar, o povo do sul não aceita, é uma cidade turística. Vamos, meus irmãos, vamos, essa foi a palavra. Chegamos lá, sabe o que aconteceu? Os crentes que estavam turistando se juntaram tudo com a gente, fizemos um bolão de gente lá, era gente de tudo que era lugar, cantando junto, e aí aquilo chamou a atenção. Um monte de gramadenses se aproximaram, muita gente se converteu, gente que foi agregada à comunidade de fé, primeira igreja batista de Gramado, plantada lá por Missões Nacionais, pastor Renato é o pastor de lá, recebeu novas pessoas, Deus foi glorificado. Está acontecendo um grande mover de Deus no nosso país. Há um desafio tremendo? Sim, mas Deus está trabalhando no meio do povo que se chama Batista. Passa para mim, adiante, por favor. E aí, quando eu falo isso, eu estou dizendo para vocês que temos mais de 1000 missionários na equipe de Missões Nacionais. Pastor, está 992, é de janeiro, porque esta turma de agora, de radicais, vieram mais 100 radicais, 100 jovens, meus irmãos, e aquele número de 552, já explodiu de 600, 56 novas igrejas plantadas, 13 organizadas, 11, sabe onde foi? No sul do Brasil. Sabe aquele mapa em branco? Está começando a ficar verdinho. Mais de 657 pessoas, porque em junho a gente teve mais de 50 batismos, desceram as águas. Sabe aquela criançada que a gente quer erradicar a cárie? Lá, mais de 12.000 crianças atendidas pela carreta e pelo barco. Aí eu pergunto, é loucura sonhar com outra carreta? Estamos sonhando com outra carreta para o ano que vem. É loucura sonhar com um barco para alcançar o Pará? Porque o pastor Douglas, no tempo que esteve na Junta de Missões Nacionais, deixou um desafio para a gente: vocês precisam chegar em ter fé. E esse homem fez de tudo, e Deus usou a vida dele, e hoje o barco missionário chega em ter fé. Vocês sabiam disso? Então eu queria que vocês soubessem que Deus usou o pastor Douglas para chegar num lugar que ninguém chegava. O barco chega em ter fé, porque esse homem teve fé. E o barco chega lá, só que ainda tem um Pará. A gente quer chegar até Belém, precisamos de outro barco. Estamos sonhando, a gente precisa avançar. Segue para mim. E eu quero encerrar a minha fala com duas expressões. Uma citação de Thomas de Kempis, no livro A Imitação de Cristo. Eu amo esse livro, gosto muito. E ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem caminho, não há como ir. Sem a verdade, não há saber. Sem a vida, não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. E aí, passa o slide. Deus me deu o privilégio de plantar uma igreja aqui no Rio de Janeiro. E eu vou encerrar com essa fala, pastor Cleverson, eu dou a minha palavra. Missionário fala demais, gente, eu estou me segurando aqui. E nessa caminhada de capacitação, de chamada de vida missionária, eu vivi a minha vocação geral de fazer discípulos na Amazônia e a minha vocação específica como pastor aqui no Rio, apesar de ser carioca, ter nascido aqui e ter ido para a Amazônia com 19 anos, coisas de Deus. Minha esposa é amazonense, eu conheci ela lá e trouxe ela para cá. Olha que coisa. E Deus nos deu o desafio de plantar uma igreja no bairro do Anil, em Jacarepaguá, filha da PIB de Jacarepaguá, pastor Elias Werneck. Esta igreja está avançando, muitas pessoas sendo salvas, Cristo Jesus sendo anunciado, mas tinha um senhor que 81 anos, e hoje é a noite dos Pedros, né? O nome dele é Pedro. Esse senhor foi um senhor assim, muito trabalhador como bom brasileiro, mas um senhor viciado em álcool, a vida toda. A esposa dele sofreu, as 4 filhas, bastante também.
durão, trabalhador, mas durão. Como bom Pedro, coração de pedra. Um jovem rapazinho foi para longe e se converteu. E começou a falar de Jesus para a família. A mãe dele se converteu, o irmão também, depois de muita luta o pai. Mas o seu Pedro não. A esposa do seu Pedro, Dona Glória, se converteu e antes de ser batizada veio a falecer. E nada do Pedro se converter. A família estava orando por ele e nada dele se converter. A Igreja Batista Jardim Clarice, avançando, foi caminhando para a organização. No dia 2 de outubro do ano passado, ela foi organizada como igreja. E no dia 3 de outubro, o meu avô Pedro, quem me deu o nome de Pedro, foi batizado por mim aos 81 anos. Eu não sei, ele é o meu avô, isso mesmo. Eu não sei se você pensa que Jesus Cristo não é a única verdade, que Ele não é o único caminho, mas eu não tenho o direito de pensar assim. Eu não tenho. Porque foi o poder de Cristo Jesus e da sua palavra que transformou o meu avô. Foi Ele quem salvou o meu avô. E se você vê o meu avô hoje, membro da igreja que eu pastorei, pense num homem envolvido com a obra missionária. Ele reclama com o Uber, quando o Uber atrasa, porque ele não quer perder a escola bíblica dominical. Ele disse, meu neto, eu quero tirar o atraso. E ele disse, pena que a sua avó não está aqui para ver isso. Meus irmãos, Jesus Cristo é a esperança do nosso país. A gente não pode se perder nesse caminho. Precisamos anunciar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Dentro da água comigo está o meu irmão. Sei que não parece nada comigo, mas meu irmão é o dobro do meu tamanho. Ele está lá justamente porque eu não conseguia colocar meu avô dentro da piscina. E aí nós entramos juntos e batizamos juntos. Um homem que muitas vezes eu fui buscar nas ruas, todo urinado. Eu tive o privilégio de descer as águas. Foi a primeira pessoa que eu batizei na minha vida. Aí eu pergunto, não vale a pena servir um Jesus desse? Nós encerramos a mensagem de hoje, longa, e passei um pouquinho do tempo, peço perdão, meu pastor. Mas na certeza de que só, e absolutamente só, Jesus Cristo salva o seu Pedro, o Pedrinho, esse Pedro aqui, aquele Pedrão apóstolo, mas também todos nós. E que esta é a mensagem que nós vamos anunciar esses próximos meses. Talvez Deus tenha falado com você. Manda um WhatsApp para mim. Eu quero te ajudar nessa caminhada. Talvez Deus tenha tocado seu coração para fazer parte dessa obra financeiramente. Manda um WhatsApp para mim. Está lá o contato. Eu não vou me alongar aqui no apelo, porque eu já me alonguei demais na minha mensagem. Mas eu quero que você saiba que nós estamos acessíveis, porque somos seus missionários. E o que vocês precisarem nesta jornada de se envolver mais com a obra que Deus tem feito no Brasil, contem com o servo de vocês. Pastor Laurindo, Pastor Cleverson, Pastor Douglas, queridos irmãos, muito obrigado pelo convite, pelo envolvimento, pelo privilégio que eu tive de falar a esta igreja que eu tanto admiro, amo pelo serviço de vocês no reino e tem como exemplo para nossa jovem, ou como dizem os mais antigos, novel, né? Igreja Batista em Jardim Clarice, a quem também deixo o abraço dos irmãos. Deus abençoe.